Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 13 do capítulo 19 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday. Essa questão é uma questão do capítulo sobre teoria cinética dos gases. Vamos lá, a questão 13 diz o seguinte: uma amostra de um gás ideal é submetida ao processo cíclico ABCA, mostrado na figura abaixo. A escala do eixo vertical é definida por PB igual a 7,5 kPa e PAC igual a 2,5 kPa. No ponto A, T é igual a 200 kelvins. Item A. Quantos mols do gás estão presentes na amostra? Qual é, item B, a temperatura do gás no ponto B? C. Qual é a temperatura do gás no ponto C? D. Qual é a energia adicionada ao gás na forma de calor ao ser completado o ciclo? Então, pessoal, a questão nos fornece o gráfico, cuja as escalas PB e P de AC são informadas no enunciado com PB de 7,5 e PAC de 2,5. Então, cada grid dessa escala, cada unidade desse grid corresponde a 2,5, ok? Se vocês bem notarem, então aqui está 2,5, aqui 5 e aqui 7,5 em quilopascal, ok? Então, esse é um gráfico de pressão por volume. Temos aqui um ciclo fechado, saindo de A, indo para B, C e novamente para A, ok? Então, no item A, que pergunta quantos mols do gás estão presentes na amostra, nós podemos pegar qualquer um dos pontos desse gráfico. Com o gráfico, temos o valor da pressão e o volume num determinado ponto, só que em especial no item A, como a questão nos forneceu a temperatura no ponto A, então no item A vamos usar o ponto A para estar descobrindo quantos mols do gás estão presentes na amostra, ok? No item B e C, ele pede a temperatura nos pontos B e C, respectivamente. Então, mais uma vez, nos pontos B e C, vamos estar utilizando a lei dos gases ideais e com os valores de pressão e volume em cada um dos pontos, sendo PB, a pressão no ponto B, e 3 metros cúbicos no ponto B, o seu volume, e no ponto C, a pressão P de AC, que é 2,5 kPa, e o volume de 3 metros cúbicos. Então, substituímos isso com a resposta do item A, que encontraremos a quantidade de mols, e com isso determinaremos no item B e C, respectivamente, as temperaturas no ponto B e no ponto C. Por fim, no item D, ele pede qual a energia adicionada ao gás na forma de calor. Então, nesse caso, o que nós calcularemos é o trabalho, que vai ser a área sobre essa curva. Então, nós vamos calcular essa areazinha desse triângulo aqui, que corresponde justamente ao calor adicionado aí para estar realizando esse ciclo, tá certo? Então, vamos lá, tomando inicialmente nota os dados da questão. Então, a questão nos forneceu a escala PA e PB. Então, como eu já mencionei, 2,5 cada quadradinho desse do grid, 2,5 kPa. Então, PAC 2,5 e o PB aqui de 7,5 kPa. E a temperatura no ponto A, que ele nos forneceu de 200 kelvins, tá certo? Então, como o problema se trata de um gás ideal, nós utilizaremos a lei dos gases ideais, que é PV igual a nRT. Lembrando que o que a gente quer encontrar no item A é a quantidade de mols, que é o que? Esse Nzinho aí, o número de mols. O R aí é a constante dos gases ideais, P, pressão, V, volume e T, temperatura, ok? E aí, no caso, nós vamos determinar o valor de N, tá certo? A partir dessa relação, a equação de número 1, a lei dos gases ideais. Então, a gente vai estar isolando esse N, substituindo os valores de pressão, volume e temperatura no ponto A. Então, com o valor de TA dado na questão e os valores de VA e PA do gráfico, quem são eles?
A pressão no ponto A é igual a PAC e o volume no ponto A é de 1 metro cúbico. Então, tomando nota, temos aí que P de A é igual a P de AC, que é 2,5 kPa, e o seu volume no ponto A aí de VA é igual a 1 metro cúbico. Então, vamos lá substituir os dados 2 e 3 na equação de número 1. Então, substituindo 2 e 3 na equação 1, isolando o N, nós encontramos o quê? Que N é igual a PV dividido por RT. Substituindo os valores no ponto A, temos que N é igual a o P, que é 2,5 kPa, o quilo 10 elevado a 3, então temos 2,5 vezes 10 elevado a 3 Pascal. O volume de 1 metro cúbico, e essa constante é de 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin, e a temperatura em Kelvin de 200 kelvins. Isso nos resulta o valor de número de mols 1,5 mol, ok? Respondendo assim então o item A. Recapitulando, os itens B e C perdem as temperaturas no ponto B e no ponto C. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar a equação de número 1, a lei dos gases ideais, mas substituindo os dados de acordo com os gráficos no ponto B, no item C, no ponto B, no item B e o ponto C no item C, ok? Então, começando pelo item B, usando a equação 1 dos gases ideais para o valor no ponto B, e quem são eles? Vamos voltar lá no gráfico. A pressão no ponto B é o P de B e o volume é de 3 metros cúbicos, ok? Bem tranquilo. Então, tomando nota, esses valores, temos aí o P de B igual a 7,5 kPa e o seu volume no ponto B de 3 metros cúbicos. Então, vamos lá substituir na equação de número 1, isolando T. Então, T vai ser igual a PV dividido por NR. Então, temos que a temperatura no ponto B é igual a pressão no ponto B vezes volume no ponto B dividido por NR. Então, substituindo os valores, nós encontramos o quê? Que T de B é igual a pressão, 7,5 kPa, então 10 elevado a 3 Pascal, volume 3 metros cúbicos, a constante de 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin, e a quantidade de mols calculada no item anterior de 1,5 mol. Então, substituiu aqui, tá certo? Para o valorzinho de N. Encontrando aí uma temperatura no ponto B de 1,8 kJ, né? Então, 1,8 vezes 10 elevado a 3 kelvins. No ponto C, vamos fazer o mesmo procedimento, e aí do gráfico podemos determinar os valores da pressão e do volume do ponto C. A pressão no ponto C é igual a P de AC, que é 2,5 kPa, e o seu volume de 3 metros cúbicos. Então, vamos lá. Nós temos que, usando a mesma equação 1 dos gases ideais no ponto C, com os valores de pressão e volume, como eu acabei de falar, o volume igual ao volume no ponto B, a pressão igual ao P de AC, ok? Então, vamos lá substituir esses valores usando uma equação análoga a essa, só que para o ponto C, ok? E aí, se a gente substituir os valores, nós encontramos uma temperatura no ponto C de 6 vezes 10 elevado a 2 kelvins, ok? Então, por fim, no último item dessa questão, nos pede a quantidade de energia adicionada ao gás na forma de calor para ser completado o ciclo. Então, nós vamos calcular o trabalho, que é a área compreendida por essa curva, por esse ciclo fechado, tá certo? Então, ele será positivo porque está no sentido horário, ok? Então, tomando nota, vamos lá voltar. Então, a energia adicionada na forma de calor é igual ao trabalho realizado sobre o gás ao longo do ciclo, dado pela área dentro desse ciclo, tá certo? Então, foi como eu falei. E aí, então, o calor, que vai ser igual ao trabalho, é a área desse triângulo, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Do gráfico, nós temos o quê? Então, vamos voltar lá no gráfico. Nós temos o quê? Então, o trabalho, como estava falando há pouco, ele vai ser positivo porque está no sentido horário. Vocês podem notar pelas setinhas, tá certo? Então, as setinhas aqui estão todas no sentido horário. Então, esse valor desse trabalho é maior do que zero, ok? E aí, então, a área da base, né?
base vezes altura, dividido por 2 para calcular a área desse triângulo. E então a base vai ser 3 menos 1, 2. Então vai ser 2 metros cúbicos. E essa altura vai ser P de B menos PA de C. Tá certo? Então é 7,5 menos 2,5 vai dar 5 kPa. Então vai ser 5 vezes 2 dividido por 2. Ok? Então isso vai dar 5 kg. Então vamos lá aqui. Kilojoules. Então, estava fazendo, né? Então a base é 3 menos 1 metros cúbicos, dá 2 metros cúbicos. E a altura é P de B menos PA de C, que corresponde a 7,5 menos 2,5 kPa, dando 5 kPa. Então, se a gente substituir lá, nós temos então que a quantidade de calor aí associada, né, que é igual ao trabalho, vai ser base 2 metros cúbicos, altura 5 kPa dividido por 2. Então, a resposta para esse item é 5 kJ, como eu já tinha falado, mas tomando nota, tá certo? Então, essa é uma questão que utilizou-se do conceito da lei dos gases ideais, PV igual a nRT, e basicamente, dado o gráfico, reconhecer do gráfico, identificar no gráfico para diferentes pontos os valores dos pares ordenados pressão e volume, e com isso encontrar as incógnitas de cada um dos itens, tá certo? Então, em alguns momentos nós determinamos a quantidade de mol, depois disso utilizamos essa resposta nos outros itens para determinar as temperaturas e, por fim, o trabalho aí no item D, tá certo? Então é isso, pessoal, uma questão de teoria cinética dos gases, usando a lei dos gases ideais, tá certo? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!